gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial. A espada de um contra outro, e isso em todo o arraial, que fugiu rumo a Zererá, até Bet-sira, até o limite de Abel-Meloá, e acima de Tabate. Amém? Podemos assentar? Irmãos, essa palavra ela é muito conhecida, pois ela fala de Gideão e os 300. A palavra vem falando que o povo de Israel novamente foi cativo, dessa vez pelos medianitas, porque eles caíram no pecado de idolatria. E nesse momento o povo de Israel estava cativo pelo povo midianita, e tudo que eles tinham, todas as suas colheitas, eram massacradas e eram roubadas. O povo de Israel vivia suprimido, porque tudo que o povo de Israel produzia, os midianitas tomavam. Então a palavra do Senhor vem dizendo que o anjo de Deus apareceu num lagar. O lagar era onde moía a uva, mas ali no lagar estava Gideão. Gideão estava malhando trigo. Mas por que Gideão estava malhando trigo na onde era uvas? Porque ele estava se escondendo dos midianitas, para que eles não tomem. Então naquele momento o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Ou o Senhor é contigo, varão valoroso. Ou o Senhor é contigo, forte guerreiro. O Senhor encorajou naquele momento a vida de Gideão. Gideão, ao escutar isso do anjo, disse: ah, Senhor, mas se o Senhor é conosco, por que sobreveio isso? Se o Senhor é conosco, por que os nossos pais, na época passada, o Senhor livrou eles do Egito? E por que agora nos sobrevém esta fome? Por que nos sobrevém agora, nós somos cativos pelos midianitas? Mas o Senhor continua, o anjo do Senhor continua falando para Gideão, dizendo: vai nessa tua força e liberta o povo de Israel dos midianitas. Novamente Gideão exclama, dizendo: ah, Senhor, mas sou eu, um homem tão pequeno, sou da tribo mais pobre e sou o menor da minha casa. Mas o Senhor disse: com apenas 300 homens você esmagará os midianitas como se fosse um só homem. O Senhor novamente encoraja a vida de Gideão. Irmãos, naquele momento o Senhor encoraja Gideão, e aquilo que o Senhor colocou no meu coração é que nós somos como ferramenta nas mãos de Deus. Você é ferramenta na mão de Deus. Você é como arma poderosa que o Senhor levantou e escolheu. Muitas vezes é aquilo que muitas vezes nós passamos. Muitas vezes nós oramos, clamamos e pedimos a Deus para que Ele faça o milagre em nossas vidas. Mas o Senhor depositou o milagre em você. Deus escolheu você e levantou você nessa geração para estar conseguindo o milagre. O Senhor te levantou para mover o impossível, para quebrar cadeias. O Senhor te capacitou. O Senhor não só te levantou, mas te capacitou para mover o impossível, para que o milagre chegue até você. O Senhor te levanta como um instrumento afinado nas mãos dEle, como arma poderosa contra o inimigo, para conseguir o milagre. Assim como foi com a vida de Gideão. Muitas vezes nós não se achamos capazes, dizendo: ah, Senhor, muitas vezes o Senhor sabe, é difícil, mas vá comigo, esteja na minha frente. Mas aquilo que o Senhor fala é que o Senhor levantou você, capacitou você, para que o milagre viesse às tuas mãos, através de você. Deus. Irmãos, você é arma poderosa contra o mal. Vai nesta tua força. Deus capacitou Gideão e fala: vai nesta tua força. A palavra nessa e nesta tem diferença, porque nessa seria como nós estivéssemos nos referidos a nós mesmos. Vai nessa tua força. Mas quando o Senhor fala vai nesta força, Deus fala que há uma força maior do que está com Gideão. A força vem de Deus. Deus te capacita, mas a força vem de Deus. Deus quer te usar. Então nós queremos ali que Gideão, ele duvida de si mesmo.
Ele era da família mais pobre, ele era o menor de sua casa, mas Deus não olhou para onde ele veio. Deus olhou para o que ele ia fazer, porque ele sabia que ele era homem corajoso, ele era homem forte, ele era guerreiro, ele era homem valente. Tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Irmãos, e naquele momento, depois desse discurso de Gideão para com o anjo, Gideão ele pede um sinal para Deus, pede um sinal para o anjo, para que, se fosse mesmo o anjo que estaria falando com Gideão. Então naquele momento, Gideão ele prepara um banquete, ele prepara cordeiro, ele prepara um pedaço de pão, ele prepara também um caldo. O anjo fala para que Gideão colocasse o pão e o cordeiro e derramasse o caldo sobre o altar. Glória a Deus. E segundo aquele sacrifício que Gideão iria fazer, iria provar que Deus era com ele. Glória a Deus. Então naquele momento, Gideão derrama o caldo sobre o sacrifício, e o anjo do Senhor toca com o seu cajado sobre o altar, e o altar pega fogo, e se consome o pão e o cordeiro. Naquele momento, Gideão creu que Deus verdadeiramente era com ele. Aleluia. Então, o Senhor agora levanta Gideão para destruir o altar de Baal. A palavra vem falando que o Senhor envia Gideão junto com 10 homens para ajudar ele. E Gideão agora pega o segundo boi de seu pai e vai até o altar de Baal e destrua. Então Gideão destruiu o altar de Baal juntamente com aquele boi e colocou o boi sobre o altar e ofereceu o boi como sacrifício. Gideão ofereceu o segundo boi de seu pai como sacrifício a Deus, porque o primeiro boi era sacrifício para Baal. Então Deus queria quebrar aquela corrente, quebrar aquele laço do altar de Baal e sacrificar o segundo boi a Deus. Então Gideão chama 10 homens para ajudar ele a destruir o altar de Baal. E assim foi feito. Gideão destruiu o altar de Baal e sacrificou um boi em sacrifício a Deus. Irmãos, naquele momento, todos começaram a olhar para aquela situação, aquele altar de Baal caído, e disseram: quem é este que derrubou o altar de Baal? Gideão começou a ser chamado de Jerubaal, porque ele destruiu esse altar. Mas irmãos, aquilo que o Senhor falou para a minha vida sobre o altar de Baal é que Deus nos chamou para quebrar correntes, para desfazer obras, para desfazer laços, para lutar contra o inimigo. Muitas vezes nós buscamos a libertação para o ente querido. Que Deus liberte o nosso marido, Deus liberte a nossa esposa, Deus liberte o nosso filho. Deus te levantou, te capacitou para quebrar lentes, para quebrar correntes, para quebrar laços que foram feitos contra a tua vida. Muitas vezes, irmãos, o inimigo tem tentado, tem construído laços e tem amarrado a sua vida aos laços espirituais, às forças malignas. Mas o Senhor te levantou, assim como Gideão, para quebrar esses altares. Deus te levantou e te capacitou para pregar a libertação, para desfazer tudo aquilo que o inimigo tenta contra a tua vida. Irmãos, e naquele momento, Gideão, ele ainda é indeciso, e ainda com medo de tudo aquilo que estava acontecendo, ele pede mais 2 sinais para Deus, para confirmar se isso é mesmo. Ele pega um pedaço de lã e coloca no chão, e ele pede para Deus: Deus, o primeiro laço o primeiro sinal era, se o pedaço de lã estivesse molhado e em volta estivesse seco, era Deus. Deus confirmou. Agora ao contrário, se ao redor estiver molhado e o pedaço de lã estiver seco, ali está Deus. E Deus confirmou novamente. Deus era para com a vida de Gideão. Irmãos, muitas vezes nós duvidamos, fazemos igual a Gideão. Muitas vezes nós não nos achamos incapazes. Nós não nos achamos capazes de estar lutando, de estar pelejando. Muitas vezes é difícil, é complicado, pedimos até sinais a Deus, mas aquilo que o Senhor fala é que Deus nos prova que Ele é conosco. Irmãos, se o Senhor permitiu a peleja na sua vida, é porque Ele está no controle, Ele está no controle de tudo.
não tenha medo, mas tenha fé e autoridade, porque Deus é contigo, Deus te levantou. Irmãos, e agora nós chegamos aos 300. Naquele momento, Gideão, ele acampa com os 300, com 32 mil homens, ali na fonte de Arode. 32 mil homens estavam com Gideão, mas o Senhor disse para Gideão: Gideão, são muitos, porque se eu der a vitória a vocês vão pensar que foi com as suas próprias mãos. E é verdade, 32 mil homens são muita gente, e muitas vezes, se eles vencessem, todos iriam pensar que conseguiram com as suas próprias mãos. Então Deus fala: elimina eles, pois são muitos. O Senhor disse, então Gideão disse para o povo: aquele que é covarde e tímido se afasta. Então se afastaram 22 mil homens, ficando apenas 10 mil. O Senhor disse: ainda são muitos homens, desça ele a água. Então desceram os 10 mil homens às águas, e todo aquele que bebesse a água como cachorros, lambessem a água como cachorros, assim esses seriam escolhidos. Mas aqueles que se ajoelhassem para pegar a água, esses seriam eliminados. Então, aqueles que foram como cachorros e lamberam a água, foram escolhidos. E foram somente 300. O resto foram eliminados. Então, naquele momento, foram chamados apenas 300 mil homens para pelejar contra os midianitas, que, descrito pela Bíblia, eram como uma nuvem de gafanhotos. Eram muitos, eram incontáveis, eram milhares de midianitas. Mas o Senhor levantou o povo de Israel apenas com 300, e com os 300 o Senhor dá a vitória. Irmãos, naquele momento o Senhor dá mais uma resposta para Gideão, dizendo: se você ainda tem medo, vai até onde está o acampamento dos midianitas, e eu te darei a vitória. Naquele momento, Gideão pega o seu servo e vai até o acampamento dos midianitas. E ali, quando eles estão no acampamento, eles escutam o midianita ter um sonho. E naquele sonho, o midianita fala assim: eu sonhei que havia um pão, que ele rolou contra a nossa tenda e derrubou todo o nosso acampamento. E eles disseram: esse é Gideão, filho de Joás, e acabará conosco. Aleluia, Jesus. Gideão voltou para o seu acampamento e adorou a Deus, porque ele estava certo da vitória. Glória a Deus. Então, naquele momento, Gideão, ele dá para todos os 300 cântaros e dá trombetas. Cântaros são vasos de barro, e as trombetas são para que eles soassem. Gideão fala assim para eles: tudo o que nós fazermos, vocês também farão. E quando eu tocar a trombeta, vocês também tocarão as suas trombetas e dirão: uma espada pelo Senhor e por Gideão. E assim foi feito. Todos eles saíram do seu acampamento, chegaram de mansinho ao acampamento dos midianitas, quebraram todos os cântaros no chão, tocaram as trombetas e disseram: uma espada pelo Senhor e por Gideão. E a palavra fala que eles não derrotaram os midianitas, mas com o som das trombetas, os midianitas começaram a matar um por um. Eles começaram a matar eles mesmos, um contra o outro, a fio de espada. E assim o Senhor deu a vitória para o povo de Israel, e eles foram livres dos midianitas. Naquele momento, quando os midianitas começaram a se matar, Gideão enviou mensageiros para as outras tribos vizinhas, para que eles perseguissem os midianitas. E assim foi feito. Eles perseguiram os midianitas, e diz o versículo 25: prenderam 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na penha do Oreb, mataram Oreb na penha do Oreb de Zeeb, e mataram Nagar de Zeeb, e perseguiram aos midianitas, e trouxeram a cabeça dos 2, Oreb e Zeeb, a Gideão. Então naquele momento, a palavra vem dizendo que trazeram as cabeças dos 2 principais príncipes dos midianitas, que trouxeram essas 2 cabeças para Gideão. Então ali foi selado o pacto, e os 2 foram mortos, e os midianitas perderam. Gideão destruiu os midianitas e trouxe liberdade a Israel novamente.
Irmãos, aquilo que o Senhor falou fortemente ao meu coração é que Deus trabalha com o improvável. Aleluia. Deus trabalha com o impossível. O Senhor é especialista em trabalhar com o impossível, porque os caminhos do Senhor e os pensamentos do Senhor não são como os nossos. Muitas vezes nós olhamos para a nossa situação e dizemos: ah, Senhor, mas estamos em poucos. Senhor, mas é impossível. Como faremos? Senhor, eu sou fraco, eu sou falho, eu sou pecador. Sozinho eu não consigo. Mas o Senhor é especialista em trabalhar com o impossível. Pois com 300 o Senhor deu a vitória. Deus não queria 32 mil, porque 32 mil seria fácil. E com 32 mil todos os créditos seriam para eles mesmos. Mas o Senhor tirou 32 mil e ficou apenas 300 para dizer para eles que o Senhor é o Deus do impossível, que o Senhor trabalha com o improvável. Irmãos, aquilo que o Senhor falou fortemente ao meu coração é que muitas vezes nós duvidamos e dizemos: ah, Senhor, e nós olhamos nossos recursos, tudo aquilo que nós temos, e dizemos que não vai dar, que é impossível. Mas o Senhor te capacitou, o Senhor te escolheu, o Senhor te levantou, como a vida de Gideão. Separou 32 mil para pelejar, mas 32 mil era muito. Separou esses 32 mil e levantou 300, e com 300 eram poucos, mas o Senhor deu a vitória. Amém, Jesus. Glória a Deus. Os planos de Deus são mais altos do que os nossos. Ele trabalha com o improvável, e Ele trabalha fora do nosso alcance, porque muitas vezes nós achamos que tudo está ao nosso controle. Muitas vezes nós vemos a situação e vemos que está impossível, e nós irmos com as nossas próprias mãos, tentando fazer sozinhos. Mas aquilo que o Senhor fala é que Ele trabalha com algo fora do nosso alcance, porque o pensamento dele é diferente do nosso. Somos seres humanos, somos falhos, nós não temos o pensamento como o pensamento de Deus. Mas Deus levanta a nossa vida e nos usa, porque Ele sabe que nós somos valentes, guerreiros e corajosos. Irmãos, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que nós possamos a cada dia mais ter autoridade, fé e ousadia, porque o Senhor levantou a minha e a sua vida para conseguir um milagre. O impossível chegará na sua vida através de você. O milagre estará em suas mãos. Basta nós crermos que o Senhor nos levantou nessa geração para estar pelejando pelo nosso milagre. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Amém? E